Eu fiquei muito constrangido depois de ter assistido A Ideia de Você, filme protagonizado por Anne Hathaway, disponível no catálogo da Prime Video. Mas antes que eu comece a falar dos motivos pelos quais eu não gosto do filme, é importante que a gente pense que o amor consensual não deveria ser problema nenhum dentro da nossa sociedade. E se é um problema este amor consensual, justamente porque a nossa sociedade é preconceituosa sobre tudo, isso se torna fonte da arte, porque nasce um conflito. Os amantes que não podem permanecer juntos porque a sociedade impede-os. E aí nasce o conflito, nasce os filmes, e se nós tivemos, por exemplo, Romeu e Julieta lá no fim do século XVI, há cerca de 500 anos atrás, nós vamos continuar tendo filmes iguais a esse. Uma ideia de você pipocando no cinema, enquanto a nossa sociedade não aprender a lidar com as diferentes formas de amor, parar de discriminar as diferentes formas de amor, que neste caso é um preconceito etário entre a personagem interpretada por Anne Hathaway, a Solene, que é uma mãe divorciada com cerca de 40 anos de idade, e o personagem do o cantor da boy band, Nicholas Galitzine, e que tem 24, 25 anos de idade, então tem uma década e meia de diferença. Ela afirma, inclusive, eu poderia ser a sua mãe em certo momento, né? Aquela frase chavão que a gente imagina dentro de um relacionamento igual a esse. Mas esse é o tipo de filme que divide o espectador entre os idealistas e os pragmáticos. Os idealistas são aqueles que vão pegar o melhor do filme, que é a sua crítica ao preconceito etário, e vão desconstruir esse preconceito e mostrar ou proporcionar às mulheres, ao público-alvo, um olhar sobre um relacionamento ao qual elas não estão acostumadas de ver nos cinemas. E tem os pragmáticos, que vão analisar esse desenrolar de conto de fadas e tentar enxergá-lo como ele é. Eu até gosto da ideia de o filme criticar um preconceito etário típico da Hollywood ao longo de toda a história da indústria de cinema norte-americana, que sempre pareou atores cada vez mais velhos com atrizes cada vez mais novas. Estabeleceu esse abismo etário entre intérpretes masculinos e intérpretes femininos, quando o oposto nunca foi verdade. Embora eu possa reconhecer a importância de filmes iguais a este que normalizam, e eu detesto a palavra normalizar porque não há nada anormal no relacionamento deles, mas que normalizam relacionamentos iguais a este retratado no filme, eu não posso também tapar meus olhos para certos problemas, tanto estruturais do filme, mas sobretudo temáticos, que parece colocar tudo a perder quando se trata da crítica que está sendo feita. Nos dias de hoje, é relativamente comum você pegar romances clássicos que nós assistimos há 10, 20, 30 anos e enxergarmos como eles são problemáticos aos olhos de hoje, aos olhos de uma sociedade que vem amadurecendo socialmente, que vem evoluindo. Mas, quando a gente pega um filme com uma ideia de você e você consegue enxergar já hoje que o filme já nasceu anacrônico, ele já nasceu querendo retratar algo de uma forma digna, mas fazendo pelo meio errado, você não pode fechar os olhos simplesmente. Por exemplo, pega o protagonista, o cantor da boy band, o Reis. Ele se apaixona pela personagem e ele começa a sufocar a personagem com seu dinheiro. Ele entra na galeria de arte em que ela é curadora e ele praticamente adquire toda a galeria de arte porque dinheiro sai pelos cotovelos dele, então ele simplesmente pode gastar o dinheiro da forma como ele quiser. Parece que ele está comprando o afeto dela, ou pelo menos está comprando a atenção dela, está comprando aquele momento para estar com ela. E ele vai fazer isso ao longo da narrativa. Ele vai levá-la em viagens ao redor da Europa. Ela vai iniciar o filme sonhando em fazer um camping, ter um momento para ela. E ele vai dar essa oportunidade de ela viajar ao redor da Europa, dentro de seu jatinho, como se fosse sua consultora de arte, quando na realidade está dividindo os hotéis mais caros com ela, está viajando com ela. E veja, não tem nada de errado você fazer uma viagem cara com uma pessoa, mas a sensação é de que o garoto está simplesmente jogando dinheiro para tentar conquistar o afeto, tentar conquistar a atenção. E isso, pô, isso tem um monte de red flag. E esses red flags ficam alimentando uma ilusão de romantismo que não se materializa nem mesmo na química entre os atores, já que há um abismo, tanto de carisma quanto de talento entre a Anne Hathaway e o Nicholas Galitzine. Simplesmente você não acredita naquele relacionamento, você não acredita que eles estejam juntos, que eles se amem, que eles curtam a companhia um do outro,
você simplesmente não compra porque tudo é construído de uma maneira muito atabalhoada desde o momento em que eles se conhecem. Quando ela, querendo ir para o banheiro da área VIP do local onde ela está, se perde em um parque de trailers e entra em um trailer acreditando que é o banheiro. Por favor, né? Eu sei que é um detalhe, um furo de roteiro é um detalhe, mas há limites também. Há limites que rapidamente te desplugam do filme. E aí você fica. Tá, mas não tinha uma solução melhor para ser adotada nesse caso? Pô, não podia pensar de um jeito melhor? Mas o que me pega mesmo no filme é que, apesar dele ter um tema nobre, que é a crítica, repito, ao preconceito etário, ele trata de uma maneira covarde. E ele utiliza a figura da filha da Solene, a Izzy, como pivô. De certa forma, ela é uma personagem transformada em objeto, um objeto qual começa a suas propriedades impactarem no desenvolvimento acidental ou causal da narrativa. O que eu quero dizer com isso? É o fato da filha, por exemplo, quando vai para o Coachella, precisar ir com a mãe, não com o pai. Aquilo já cria o mote para a narrativa iniciar. É o fato da filha, ou do segredo que a Solene mantém do relacionamento, servir para blindar a filha e a aceitação da filha do romance é o que permite, a princípio, que a mãe fique junta com o seu namorado. E é também o desgosto velado da filha que vai desencadear os eventos do terceiro ato. E é aí que entra a covardia do filme. E eu vou ter que entrar um pouquinho em spoilers, porque é um tema que, no meu post do Instagram, movimentou muitas pessoas, muitas mulheres, muitas mães, e que eu não concordo. Vocês estão avisados do spoiler, né? Então, quando chega no final do filme, a Solene faz a decisão de terminar o relacionamento porque a filha está sofrendo bullying no colégio. A filha, que tinha sido autoproclamada feminista, ela é a primeira a atentar contra o direito da mãe de ser feliz. E a mãe aceita sacrificar ou retardar a sua felicidade para manter o relacionamento saudável que tem com a filha. Aí você pode dizer, poxa, mas é isso que uma mãe faria no mundo real. Mas isso não é um filme de mundo real. Você já viu algum filme no mundo real que uma mãe divorciada de 40 anos apaixona-se por um garoto de boy band dentro das circunstâncias que o filme te apresentou? Claro que não. Você está em um filme que é desenvolvido como uma espécie de conto de fadas. Quando você joga o realismo para dentro desta narrativa, parece que você está quebrando alguns pactos que você fez com o espectador. Agora você está trazendo o pacto da realidade. Poxa, ela voltou para o mundo real. Tá bem. Se você está criticando o preconceito etário, por que cargas d'água você acredita que é válido você sacrificar a felicidade de uma pessoa em vez de você transformar isso também num ponto para ser discutido pela narrativa? Ela sacrifica a sua felicidade porque o final do filme vai lhe brindar com um dos epílogos mais desastrosos contemporâneos, que acontece 5 anos depois, quando eles convencionam se reencontrar e aí vão ficar juntos. É quase como se você passasse verniz em cima de mofo para dar um brilho naquilo. Não, aquilo ali tá podre. Aquela crítica ao etarismo se perdeu justamente no momento em que o filme foi covarde de levá-la até as últimas consequências, que seria o ponto em que a mãe ia sentar e, sei lá, conversar com a filha e chegar em um acordo, porque a filha nunca criticou o pai por namorar uma pessoa mais nova, mas a mãe sim. E aí você percebe como o preconceito é estrutural. E é justamente aí que o filme tem que atacar. Mas o filme não ataca. O filme pensa que terminar com um final bonitinho vai ser suficiente para que a gente goste dele. E não, não é. Não é. Simplesmente é como se você passasse perfume em uma grande pilha de. Pro filme eu dou 1,5 estrelas em 5.